E chegamos à terceira área da vida, que é sobre as relações familiares e sociais. E essa área vamos abordar primeiro sobre a questão das relações familiares, posteriormente relações sociais. E as relações familiares, ela me remete a alguns versos que me veio à lembrança. Eu vou citar aqui para vocês. Os mais antigos vão entender, e os que são mais novos, que estão chegando agora, vão entender ao longo do vídeo, né? Os versos são o seguinte. Começa assim: sinais do tempo, tudo mudado, o que é hoje nem é sombra do passado. Como era lindo, todo domingo, sentar à mesa e aguardar a sobremesa. Ouvir um papo bem animado, um avô do lado, ensinando a tradição. Como era bom, como era bom. Estão acabando com essa instituição. Pois bem, parece profético, né, esses versos aí, mas o que se vê com a estrutura familiar hoje no Brasil, principalmente, né? O que a gente percebe ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, né? Que ela vem sim sofrendo um processo de agressão muito forte em relação à sua estrutura. Até parece normal e natural isso daí, só que ao mesmo tempo as pessoas que têm um pouquinho mais de visão percebem que é um arranjo até um tanto quanto coordenado. E nós vamos abordar isso aqui ao longo dos vídeos e tentar de alguma forma não só apontar problemas, mas como o nosso propósito aqui do canal é buscar justamente o caminho da prosperidade, tentar colocar soluções para esse tipo de problemas, independente dos responsáveis, se são público, privado, ou se são só as condições que as pessoas se encontram, né? Que a maioria que estão justamente na base da sociedade, elas vivem por condição, né? E nós sabemos que viver por condição, você fica praticamente condenado, né? Temos que viver por decisões, não por condições. E será abordado sobre essas questões aí ao longo dos vídeos. Por exemplo, em relação às questões, por que essa desestruturação, quem pode fazer alguma coisa, quem são os responsáveis. Então são tópicos que nós vamos estar abordando aqui ao longo do mês, são um mês para cada área da vida, né? Já estamos na terceira, conforme citei. A primeira foi sobre a questão da saúde física e mental, que é o princípio de tudo. Sem isso aí, o que nós somos? Nada. E, inclusive, né, para os que estão chegando agora, nós temos já uns inscritos consideráveis, eu considero considerável, né? Assim, satisfatório para a gente estar dando continuidade. Mesmo que tivesse um só inscrito, eu estaria honrando esse um inscrito da mesma forma, né? Porque a questão não é só a quantidade de inscritos, mas pessoas que estejam querendo participar desse propósito de prosperidade em todas as áreas da vida. Então, falamos sobre a questão da saúde física e mental, e indico para todos que estão chegando, conforme eu estava falando, que tem já uma playlist gravada aí, abordando sobre vários assuntos, sobre uma série de exercícios que a gente pratica, né? Eu desenvolvi aqui e estou contribuindo, fazendo o meu transbordo aí para que outros também possam usufruir disso e ter as suas condições físicas e mentais aí sempre estabelecidas e sempre pronta para as tarefas diárias, para exercer as suas funções normalmente, com o menor desgaste possível. Então, aqueles que estão chegando, peço que se inscrevam, peço que ative aí os sininhos para receber notificações de novos vídeos. E vamos junto nessa jornada aí rumo à prosperidade nessas áreas da vida que a gente está abordando, correto? Então, voltando aí à questão das relações familiares, fazendo uma breve análise aí da situação. Então, pegando da base, independente da classe social de cada um, né? Claro que os problemas maiores vão estar na base da sociedade aí, vão estar no pessoal que infelizmente está naquelas condições mais precárias, né? Inclusive, muitos não dá nem para a gente classificar que estão numa estrutura familiar, porque na verdade tem muitas situações aí de precariedade, né? Que nem se pode dizer que aquilo ali é condição humana de se viver, ou de uma família, ou de um arranjo, né? Às vezes a mulher faz o papel de pai e mãe, e as crianças ali não têm condição nenhuma de estar estruturado para realmente crescer e estar integrado à sociedade de forma satisfatória, né? Então, meus queridos, temos que sim refletir sobre essas questões,
sobre os conflitos de gerações que há, né? Eu faço uma breve reflexão que o mundo hoje se tornou uma aldeia global e as mudanças são na velocidade da luz, e a sociedade em si, mundial, e trazendo aqui para o nosso ambiente externo, ela meio que vive em conflito, né? Vive em desequilíbrio também, correto? E isso aí tudo acaba de alguma forma afetando, né? Mas eu costumo dizer, já para começar, que em relação ao arranjo familiar, tem, para muitos jovens principalmente, não indo para o confronto, né? Mas tem muitas situações que elas têm que ser relevadas sim, tem que ser negociada, e em muitos casos tem questões, atitudes que não tem como negociar e sair ao longo do tempo. Pode passar o tempo que for, porque sem essa estrutura básica não dá para você conduzir, nem ter um arranjo familiar estruturado de forma alguma. Então eu vou citar aqui algumas delas que eu considero importante, que é o respeito, a educação, o cooperativismo, a disciplina. Então são situações que não tem como negociar e não dá para você estruturar nada sem ter esses valores aí, né, sendo cultivado pela família, correto? Não dá para você avançar, não dá para você ter bons relacionamentos se isso aí não existir. Só que não é só dos filhos para os pais, tem que ser de ambas as partes, isso aí tem que ser recíproco. E tem um ponto principal que eu vou abordar também em momento oportuno, que é sobre o princípio de tudo para você realmente construir uma boa relação familiar, né? Que é a questão começa pela comunicação não agressiva, né? Então temos que praticar aí uma comunicação, parte da comunicação não agressiva. Para isso eu falo dos pais com os filhos, do marido com a esposa, entre todos os membros da família. Como eu falei, as pessoas andam muito em desequilíbrio, muito pilhada. Quem mora nos grandes centros passa por situações críticas, né? E uma das questões que mais abala as famílias, de se considerar isso daí também, questão financeira, um dos maiores causadores aí de destruição de lares por aí. Mas por que a gente tem esse grande volume de situação de pessoas nessas condições, né? Vamos tratar disso também, mas não perdendo o foco das questões assim de relacionamento. Então o primeiro passo é a comunicação não agressiva, uma comunicação que ela realmente seja efetiva no sentido do respeito mútuo entre os membros da família, né? A partir daí sim, você construir um sistema de relacionamento onde possa haver um respeito mútuo e todos possam estar expressando aí as suas indiferenças, aquilo que concorda, aquilo que não concorda, e estruturando a família, porque o que eu entendo? Uma família bem estruturada, ela tem um poder enorme, entendeu? Ela tem um poder enorme de atuar assim de forma a conseguir atingir os seus objetivos enquanto família, né? Tanto na parte dos que gerenciam isso aí, que são geralmente os responsáveis, né? Quanto da parte daqueles que estão sendo cuidados aí por esses responsáveis. Então, se há uma harmonização entre eles, então fica muito mais fácil de eles conseguirem prosperar e conseguirem atingir o seu objetivo enquanto família. Então, a chance deles prosperarem será muito maior. Agora, o que eu vejo na família brasileira? Eu vejo sim, há muito tempo eu venho discutindo sobre isso, que há já algo que eu considero, desculpa a expressão, algo que é como se fosse uma desgraça mesmo, entendeu? Por quê? Porque na maior parte da família brasileira, com algumas exceções, há uma disputa já no berço familiar. Enquanto você pega outras culturas aí, que mesmo com as diferenças, eles já são unidos no sentido de construir algo para poder todo mundo atingir os seus objetivos, né? Eles cumprem as suas tarefas, um colabora com o outro, tem mais respeito. Já na família brasileira não, há uma disputa, muitas vezes entre irmãos mesmo, né? Entre os próprios irmãos da família, entendeu? Que buscam um querer ser melhor que o outro, buscam um mostrar que tem capacidade e o outro não tem, aí cai nesse contexto de confusão, né?
Então essa família, ela na verdade, ela acaba que fragilizada. Ela acaba sendo, como eu considero a família a célula da sociedade, essa célula ela acaba se autoagredindo na verdade. Correto? Então a chance dela prosperar se complica mais. Não tem aquele sentido, né? Lógico que cada um tem os seus valores individuais, mas dentro da própria família, da organização, de uma boa gestão familiar, deve ter também sim os objetivos pessoais e sim os objetivos coletivos dentro da família, assim como é na sociedade. Que você parte da célula familiar, aí você tem ali a casa, aí você parte da rua para o bairro, e assim sucessivamente, do bairro para a cidade, cidade, estado, país, e assim vai. Então vai tudo se integrando. Mas se essa própria célula já começa a ter problema aí, na sua formação e no seu desenvolvimento, então a chance dela prosperar vai diminuir enormemente. Então nós vamos sim estar abordando sobre essas questões. Eu estou expondo problemas no momento, né, na verdade, e já expus assim uma breve solução que parte da comunicação, não só a comunicação verbal. Qualquer forma de comunicação agressiva, seja ela um simples olhar, uma expressão, uma indiferença, isso aí já vai fazer com que haja uma desarmonia nas relações e umas indiferenças, né? E o conflito de gerações também está muito difícil lidar com isso, porque somente entre pais e filhos se tornou um abismo enorme em relação aos valores que foram sendo implementados na cabeça dessa juventude e em relação também àqueles valores que os pais dessas crianças, né, têm. E para não me estender demais, só vale ressaltar também sobre a questão de... muitas vezes eu ouço de algumas pessoas e também vejo alguns vídeos na internet, né, bonito lá, aquelas pessoas lá, pessoas de 60 para cima, né? Pessoas de 60 para cima, falando sobre a geração de ferro e dos bons momentos, que naquele tempo não era assim, que naquele tempo valia a pena viver, que era tudo mais tranquilo. Tá, mas a pergunta que fica, pode até ser verdade, muitas coisas assim, mas a pergunta que fica quem foi que educou essas gerações anteriores? Quem foi que cuidou dessas gerações anteriores? Por que nós chegamos nessa situação que nós nos encontramos? Então, assim, chega a ser desconexo isso aí, entendeu? É algo que não faz muito sentido, porque os responsáveis por estar conduzindo essa situação, claro que com intervenção de muitos meios de comunicação, a gente sabe muito bem os interesses que tem por trás disso, e vamos abordar aí ao longo do tempo, não procurando culpado, mas procurando sim conscientizar até aqueles que promovem isso, e mostrar que eles não estão corretos, que o país simplesmente, as famílias, o bairro, a sociedade só simplesmente vai viver no atraso como sempre viveu, não querendo partir para esse lado, que lado são relações familiares. E voltando nisso aqui, nós somos os responsáveis. Se algo deu errado, nós temos uma parcela de culpa boa. As gerações que estão subindo aí, elas têm as parcelas de culpa dela pelos comportamentos? Tem, mas quem deixou isso aí rolar solto aí, né? As questões, como é que os pais hoje estão cuidando dos filhos, como é que estão tendo aí uma atenção em relação a tudo que a gente está vivendo no mundo, né, e procurando caminhar em harmonia e procurando realmente treinar o seu filho, né, para ser um cidadão que tenha liberdade geográfica, que tenha liberdade financeira e que consiga atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Porque o que um pai quer para um filho, né, geralmente numa família, que ele seja melhor que nós. Mas em muitas situações, o que acontece? Muitas pessoas, principalmente aqueles que são menos favorecidos, eles querem dar o melhor para o filho. Eles querem que o filho tenha o que eles não tiveram. E o que acontece nisso daí? Acaba sendo uma armadilha também. Porque quando o filho reconhece esse esforço que os pais fazem, que eles também atendem aí a contrapartida, procuram ser motivo de orgulho para os pais, então tudo realmente anda bem. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Porque muitas vezes os pais vão escutar o quê? Eu não pedi para nascer, isso aí não é problema meu, isso aí é sua obrigação. Então nós estamos num nível de relação que isso aí é comum no dia a dia, independente da classe social, né? Independente da classe social. Então são muitas coisas a ser discutidas, mas em outros vídeos nós vamos abordar aí de forma mais coordenada e procurar apontar aí as soluções e a melhor forma
Que a primeira eu já citei aqui, procurem sobre comunicação não agressiva, né? Acho que o termo é esse, comunicação não agressiva. Então a gente está trabalhando muito sobre isso, né? Tem a PNL, que é Programação Neurolinguística, e nesse sentido aí já é um caminho para poder estarmos procurando boas relações em relação a tratar dessas questões de relacionamentos familiares, né? Fui redundante aqui, mas acontece também, que a gente está gravando sem pauta, sem nada, simplesmente colocando na nossa experiência aquilo que a gente já aprendeu durante o longo da vida. Então alguma coisinha fica redundante, não tem problema algum. E aqueles que estão chegando agora, mais uma vez, eu quero ressaltar aqui sobre a importância de estar fazendo parte desse movimento, né? De também contribuir. Pode deixar os seus comentários aí, entendeu? Pode ser comentário positivo, negativo, dentro dos respeitos aí das diretrizes do canal, né? Sem ofensa, sem nada. E só vem agregar aí o nosso trabalho. E a ideia é essa, é formar uma corrente do bem, onde todos possam participar e todos possam prosperar de alguma forma e que sejam afetados positivamente, né? Mais uma vez, peço que se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos, tem os shorts aí que a gente já faz uma prévia do que vai ser abordado, e são sempre assuntos relevantes para a vida de cada um, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.